A gente vai conversar agora com Tatiana Badaró, que é pedagoga, e foi a primeira vítima a denunciar o então líder espiritual Jair Tércio. Olá, Tatiana, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Daniele, tudo bem? Vamos começar então recapitulando esse caso. Você fez a denúncia em agosto do ano passado e até hoje o Jair Tércio segue foragido. Fala um pouquinho quando você denunciou e, assim, após suas denúncias, a que pé está essa investigação? Certo. Na verdade, eu denunciei ao Conselho Nacional do Ministério Público em junho, então já vai fazer um ano da minha denúncia, né? E aí a gente juntou mais 13 denunciantes e essa denúncia foi encaminhada para o Ministério Público da Bahia em julho de 2020. Em 3 ou 4 de agosto, não me lembro exatamente agora se foi 3 ou 4 de agosto, foi quando o Ministério Público da Bahia oficializou a denúncia. Então, na verdade, a gente veio nesse processo desde junho. De lá para cá, Jair Tércio foi ouvido pelo Ministério Público, disse que estaria à disposição e quando saiu o mandado de prisão, ele não estava no endereço que tinha indicado e está foragido desde 10 de setembro, né, de 2020. Em novembro de 2020, o Ministério Público entrou com mais uma denúncia, com mais uma outra vítima. Isso é uma coisa que é importante colocar, Daniela, que na verdade são muito mais vítimas do que tem oficializado. Porque o que é que acontece? A nossa legislação, ela limita muito a possibilidade de denúncia por conta do tempo de prescrição dos crimes, né? Então, alguns crimes prescrevem, você precisa denunciar em até 6 meses do ocorrido. E 6 meses após abusos, você sequer percebe que sofreu um abuso, né? Então, essa nova vítima que entrou em novembro, ela foi abusada sexualmente quando ela tinha 17 anos e sob a justificativa de que ela é homossexual e isso é porque a alma dela estava confusa. Então, Jair Tércio disse que ela precisava da energia dele para que a alma dela entendesse que ela é uma mulher e precisava se relacionar com homens. Então, entrou essa nova denúncia com outras testemunhas, né, outras pessoas que também foram vítimas, mas que não poderiam denunciar oficialmente, então entraram como testemunha em novembro de 2020. De lá para cá, o Ministério Público, junto com o GAECO, tem tentado localizar Jair Tércio e não tem conseguido. De vez em quando aparece alguma pista, alguma movimentação que indica que ele possa estar em algum determinado lugar, mas ainda não localizaram. E aí, algumas pessoas físicas e jurídicas têm tentado fazer com que eu pare de falar sobre o assunto, né? Hoje, eu trato no meu Instagram não somente do caso de Jair Tércio, mas de vários casos de abusos em meios religiosos pelo Brasil. Inclusive, em julho, eu vou participar do único congresso que existe no mundo, que é no Canadá, sobre abusos em meios religiosos, a convite do professor Stephen Kent, que é um dos pesquisadores mais importantes sobre esse assunto no mundo hoje. E aí, a Fundação Ocidente entrou com um processo contra mim, dizendo que eu estava vinculando a fundação, que, observe, foi criada por Jair Tércio, aos crimes dele. E eles pediam que eu retirasse publicações que falassem da fundação do ar e ainda que eu não pudesse mais fazer nenhuma referência a isso. Eles, logo na primeira instância, não conseguiram, foi indeferido. Aí, então, eles agravaram a decisão, né, pediram que fosse revista, novamente foi indeferida, agravaram a segunda vez e, novamente, foi indeferida essa decisão. Isso é importante de colocar, Daniele, porque já é comprovado cientificamente, e se você for observar as legislações de países como a Austrália, França, Canadá, Estados Unidos, que um falso líder religioso, né, um charlatão que se usa do meio religioso para cometer abusos, ele se utiliza de uma estrutura que muitas vezes é criada por ele, que é o caso do Jair Tércio. Observe que eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas envolvidas com essas instituições, elas são a favor dos crimes ou sequer sabem do crime. Se eu dissesse isso, eu estaria dizendo que eu
fui cúmplice em algum momento, porque eu convivi com isso durante 12 anos. Mas o fato é que se trata de abusadores em série, né? Abusadores que vitimizam dezenas e às vezes centenas de pessoas, como o caso de João de Deus. Então, não é logisticamente possível que se cometa esse tipo de crime sem você ter uma estrutura que mantém o silenciamento e a vulnerabilidade. O que acontece é que hoje as únicas pessoas que admitem que fizeram parte do imutabilismo, que é a seita de Jair Técio, são as pessoas que estão denunciando ele, como eu. E ninguém mais fez parte. Então, parece que nós fomos culpados pelos nossos próprios abusos e que nós éramos as únicas pessoas envolvidas. De novo, eu não estou dizendo que as pessoas que fizeram parte da Fundação Ocidente, ou da Escola Ananda, ou do ISEL, elas eram cúmplices de Jair Técio, elas sabiam do que acontecia, mas o fato é que essa estrutura ela favorece a permanência, né, a manutenção do abuso, porque ela mantém a pressão psicológica, ela mantém a doutrina, então ela mantém a coação, né? E isso, mais uma vez, eu volto a dizer, já é comprovado cientificamente e é previsto nas legislações desses países. Inclusive a França, ela pauta a sua legislação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando que quando uma estrutura é criada para provocar o cerceamento de liberdade, ela está violando os direitos humanos, né? E, inclusive, se você for pensar, eu posso dar um exemplo do meu próprio caso. Quando eu tinha 19 anos, teve um momento que eu, eu não estava confortável, eu comecei a achar que tinha algo de errado, porque o que é que acontecia? O grande discurso de Jair Técio era que eu precisava dele porque eu nasci para sofrer, eu tinha nascido para sofrer, e que uma comprovação disso era que eu era intelectual demais. E a minha intelectualidade me fazia não conseguir me espiritualizar. E era por isso, e aí ele dizia que eu era promíscua, que eu tinha que apanhar do marido e diversas coisas, mas que ele iria me salvar e salvar minha alma, mas que para isso eu tinha que deixar minha intelectualidade a serviço dele. Então, eu trabalhava nas instituições dele sem receber nada. E se em algum momento eu questionasse isso, eram gritos, eram coações, e isso também era favorecido por essa estrutura, porque quando você pensava em questionar Jair Técio, as outras pessoas, muitas vezes por acreditar, porque elas próprias eram vítimas e estavam sendo coagidas por ele, falavam que você não poderia questionar um iluminado, você não poderia questionar os planos divinos, você estaria atrapalhando a obra da espiritualidade. Então, nesse momento que eu estava incomodada, ele tinha essa prática, né, para fazer você se sentir mal, ele dizia que você não tinha merecimento de ter contato com ele e ficava um tempo sem falar com você. Nos primeiros dias eu fiquei muito preocupada, até porque ele foi, né, para o meu ex-marido, na época era meu marido, dizer que infelizmente a gente teria que sofrer, porque eu não estava entendendo, eu não estava aceitando me espiritualizar. E aí, só que nesse momento que ele se afastou, é como se eu não tivesse conseguido respirar. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. Quando eu fui buscar um emprego fora, né, eu consegui uma possibilidade de trabalhar no Hospital Couto Maia com pedagogia hospitalar, eu sou pedagoga. Ele ligou, né, para o meu ex-marido, disse que precisava urgentemente falar com a gente, porque senão eu iria perder a minha encarnação e iria complicar a família inteira, ele, minha filha, minha sogra, todo mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Ele só ficou sabendo sobre essa minha tentativa de rompimento por conta dessa estrutura, porque a todo momento a gente só poderia conviver com pessoas que faziam parte da seita e isso favorecia uma vigilância sobre nós, né? Então, não é possível dissociar os crimes de Jair Técio da estrutura criada e mantida por ele, pelo menos naqueles 12 anos em que eu convivi. Nada era decidido nesses lugares sem o aval de Jair Técio, sem que ele
definisse o que é que aconteceria. O seu áudio, Tatiana, parou de funcionar. O meu áudio parou de funcionar? Agora voltou. Como a gente tem esses limites na legislação brasileira, a gente tem tido dificuldade em conseguir abrir uma investigação para que que a justiça observe, né, e tente descobrir nessas estruturas se havia alguém que era cúmplice, né, de Jair Técio, se havia alguém que favorecia os crimes. Por quê? Porque como a nossa legislação não prevê abusos em meios religiosos, quando a gente denuncia um charlatão, o foco está na pessoa física dele. Ainda que, cientificamente, a gente saiba que não é possível. É uma questão de lógica, é uma questão de logística. Não é possível ele agir sem uma estrutura a seu favor. Então, para que essas instituições sejam investigadas, é preciso que haja denúncia de crimes não prescritos. Então, o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje é que a gente tem diversas vítimas que procuram a gente querendo denunciar, procuram o Ministério Público para falar, inclusive, do que sofreram nessas instituições a mando de Jair Técio, né, sob a tutela de Jair Técio, por conta do que ele falava e orientava que as pessoas fizessem. Então, uma humilhava a outra porque ele dizia que a pessoa precisava ser humilhada. E as pessoas querem denunciar, mas os crimes já prescreveram. Então, hoje, o que a gente quer saber é onde está Jair Técio, porque o processo, a investigação, ela está parada até que Jair Técio seja localizado. Tatiana, você destrinchou bastante, assim, muito bem as facetas desse caso, desse crime que se estende para além da sua denúncia. A gente está chegando aqui no horário da Ave Maria. Eu quero dizer que a gente vai seguir acompanhando, colaborando daqui como imprensa com a investigação. Você falou que usa as redes sociais para também fazer um trabalho, servir aí como um ponto de encontro entre as mulheres, passar essas informações. Eu quero só que você deixe as suas redes sociais para quem quiser seguir acompanhando também através da sua fala. Tá, no Instagram é @badarotatiana, é a rede principal, né, onde eu faço a maior parte das comunicações. E no YouTube dá para procurar por Tatiana Badaró, mas lá eu só coloco as lives mesmo. E se você colocar meu nome na internet, você vai conseguir localizar todos os processos que estão em aberto, que é o que a Metrópole vem fazendo, inclusive, né? Exato, a gente vai seguir aqui acompanhando e deixando os canais abertos. Muito obrigada, parabéns pela sua Obrigada, coragem e Daniele. força. Obrigada, Tatiana. Obrigada, boa noite. Boa noite.